Todo mundo bem? Que bom, graças a Deus. Tem alguém visitando a gente aqui pela primeira vez? Levanta sua mãozinha só para eu ver. Amém, seja bem-vinda. Mais alguém? Amém. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Assim que você encontrar, se você pudesse colocar de pé, nós vamos ler juntos. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia, Jesus. Todo mundo bom de Bíblia, graças a Deus. A partir do verso 11, acompanhe comigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para um campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Somente até aí, feche os seus olhos e vamos orar. Não me deixe orando sozinho, é o seu momento de pedir a Deus que fale com você, para que Deus ministre uma palavra ao teu coração que venha transformar a sua vida, porque nós estamos diante de uma palavra que é poderosa, viva e eficaz. Amém? Amado Deus, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar com os meus irmãos a tua palavra, que assim como o Senhor tem falado comigo, o Senhor venha falar com cada um aqui nessa noite, que estejamos com o coração e a mente prontas para receber a boa semente da tua palavra. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra fala por si só, ela não precisa de ser humano algum, Deus, somos apenas porta-voz da tua palavra. Por isso eu te peço que o teu Espírito ministre ao coração daqueles que se encontram aqui, que eles possam entender com clareza o que o Senhor tem a falar e saiam daqui, Deus, transformados, renovados, avivados pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém? Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Essa é mais uma de tantas parábolas de Jesus que ele usa para ilustrar tantas coisas a respeito do reino de Deus. Eu costumo dizer que se não fossem as parábolas, jamais entenderíamos nada a respeito do reino de Deus, porque Jesus está tratando de coisas espirituais, de coisas eternas, coisas que a nossa mente humana tem extrema dificuldade de entender. Por isso ele simplificou, para que a gente pudesse entender como é o reino dos céus. O texto que a gente acabou de ler fala de um pai que tem 2 filhos. Não são gêmeos, é um mais novo e um mais velho. E só de ler o texto nos dá a entender que era um bom pai. Um pai que recebeu seu filho com alegria, mesmo depois de tudo que aconteceu. Um pai que, pelo que o texto deixa a entender, ensinou os meninos a trabalhar desde cedo, pois trabalhavam com o pai, ajudavam a cuidar das coisas. E imagino eu também que foi um pai que explicou bem para os filhos que tudo que eles faziam ali naquela terra, cuidando dos animais e das plantações, um dia seria a herança deles. Por isso o mais novo agora reivindica a sua herança, porque o pai já vinha instruindo os filhos, já vinha dizendo para ele: meu filho, está vendo tudo que aos seus olhos alcança? Isso hoje é meu, mas um dia será de vocês, por isso cuidem, zelem, trabalhem. Queridos, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto. O pai desses rapazes deu a eles um propósito, deu a eles um objetivo de vida. Quantos aqui são pais? Levanta a mão para eu ver. Pai ou mãe, né? Amém. Quando a gente planeja ter um filho, ou descobre que vai ter um filho, a gente começa a planejar como será a chegada dessa criança e como será a nossa vida a partir daí. Verdade ou não é? E começamos a pensar: onde ele vai dormir? Precisamos de um quarto, precisamos de um berço. Como vai ser, onde ele vai estudar? Como vai ser o futuro? Que caminho nós vamos direcionar os nossos filhos? E pensamos tantas coisas, não sei você, eu estou falando de mim, né, como pai. A gente pensa um monte de coisas. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar ele numa escola de natação, do futebol, precisa fazer uma atividade física, menino novo, cheio de energia. E a gente começa a planejar e a sonhar para essa criança. É verdade ou não é? E damos um caminho. Tem um bebezinho ali pequenininho, imagina que os pais já estão imaginando já. É menino ou menina? Não dá para ver daqui. Menino? Isso aí, de repente o pai está falando: vai ser um jogador de futebol. Ah lá, tá vendo? Já fez uma joia. Mas no final da história, quem vai decidir é quem? É o menino. Nós vamos chegar aí. Mas nós sonhamos, nós planejamos, nós queremos dar um bom futuro para os nossos filhos, sim ou não? Isso, graças a Deus, todo mundo quer. Nós planejamos, nós sonhamos. Ainda que no final da história, quem vai decidir são os nossos filhos. Mas essa é uma responsabilidade minha e sua como pai e mãe, de dar um rumo, de dar uma direção. Nós estamos vivendo um período, queridos, em que a nossa geração de jovens e adolescentes está perdida, desorientada. 90% dela não sabe o que vai ser do seu futuro e não quer saber. Não pensam que faculdade vão fazer, não pensam como vai ser depois que casar, não pensam em abrir uma poupança e guardar um dinheirinho, não pensam se querem trabalhar. Ninguém deu a eles um norte, uma direção, ninguém chamou eles e disse: meu filho, olhe, lá na frente você vai precisar disso. E os jovens estão perdidos, desorientados, vivendo apenas o dia de hoje e somente ele. Isso não é de agora. Nós temos uma geração de homens e mulheres que já passaram por isso e agora olham para trás e falam: poxa, eu poderia ter feito tantas coisas. Eu poderia ter cursado uma universidade, eu poderia ter feito um curso técnico, poderia ter comprado um terreno, poderia ter trabalhado mais cedo. Mas faltou essa direção, faltou alguém que dissesse o caminho que ele deveria trilhar. Eu não sei vocês, mas eu fui criado sem um pai presente e isso fez muita diferença de forma negativa para a minha criação, onde eu tive que aprender muitas coisas sozinho.
Ninguém me disse como deveria ser feito. E a gente vai aos trancos e barrancos. Mas quando você tem uma família e essa família começa a te mostrar um caminho, sabe, quando você tem os seus filhos e você diz para sua filha, diz o seguinte: minha filha, eu vou te falar o seguinte, existem essas profissões, essa é boa, essa aqui, se você gostar, mas não vai dar uma boa renda. A gente começa a dar uma direção. Eu me lembro quando eu me converti, vou contar um pequeno testemunho rápido, eu me converti com 18 anos, um jovem totalmente perdido, desses assim, só pensando no hoje e o agora e não sabendo de nada do amanhã e nem querendo saber. Até que um dia a pessoa que me discipulava, ela disse assim: você já pensou em fazer uma faculdade? Eu falei: não, nunca pensei. Eu falei: mas você precisa pensar nessas coisas, você precisa pensar na sua profissão do futuro. E eu não tinha ideia de nada. Pensa, parece um absurdo, mas isso é o cotidiano, infelizmente, muitos jovens assim. E ele falou: o que você gosta de fazer? A resposta foi engraçada, porque era o que eu gostava de fazer. Eu disse: eu gosto de desenhar. Mas eu falei assim, para que ele parasse a conversa, ele disse: cara, existe faculdade para isso, sabia? Eu: sério? É sério? Ele: pô, mas aí se não der certo, faz o seguinte, faz um curso técnico. Ele me estimulou a fazer um curso técnico. Ele me estimulou a trabalhar para pagar o curso técnico. E eu fiz o curso técnico. E essa hoje é a minha profissão. Mas eu não tinha orientação nenhuma. Queridos, muitas das vezes, os nossos filhos dentro da nossa casa estão perdidos. A gente planeja a criança chega e a única coisa que dá para essa criança é um quarto para ele dormir. Não dá a ele a noção exata do que era uma família, por exemplo. Eu vou dar aqui alguns exemplos muito práticos de família, cotidianos do seu dia a dia, que faz com que a sua criança, o seu menino, se você tem um menino novo ou adolescente, comece a ter responsabilidade e pensar no futuro. Só para você refletir, que horas acorda o seu menino? 9? 10? Se ele acorda 9 e 10, querido, está errado. Prepare o seu filho para acordar cedo, ele vai ter que trabalhar. Prepare o seu filho para acordar cedo. Um dia ele vai ter que acordar cedo para trabalhar. O seu filho precisa estar preparado para o futuro, você precisa dar uma direção para ele. Ele precisa entender que ele está inserido numa família e faz parte dela. Quer ver uma coisa? Por que a gente pede para os nossos filhos arrumar a cama depois que acorda? Espero que você faça isso. Oriente seu filho a fazer isso. Por quê? Porque ele precisa entender que ele está fazendo uma parte do serviço da casa, ele está contribuindo para que toda a casa esteja limpa. Queridos, você está dando um propósito para a criança, você está dizendo para ela assim: meu filho, você faz parte dessa família e como parte dessa família você tem responsabilidades. E começar a delegar responsabilidades e mostrar para a criança o que é a vida. Preparar os meninos. Sabe, eu tenho 2 meninas, 6 e 8 anos. E desde já, chuveiro ficou ligado muito tempo. Minha filha, faz favor, deixa eu te explicar uma coisa. Quando o chuveiro fica ligado muito tempo, a conta de água vem mais alta e a de luz também. Sabe o que significa? Significa que o papai tem que trabalhar mais, ou ele vai gastar mais e vai faltar dinheiro para comprar as coisinhas que você gosta. Ela precisa começar a entender que ela está inserida numa família e ela precisa entender como isso funciona. Os seus filhos precisam disso. O que está acontecendo é que dentro das famílias você tem o pai e a mãe, eles têm um propósito estabelecido. Vamos comprar o nosso terreno, vamos construir a nossa casa. Ou vamos juntar o dinheiro e vamos comprar o nosso carro. E tem lá 2, 3 filhos que estão por fora de tudo, eles não estão contribuindo em nada, muito pelo contrário. Eles só estão gastando e dando prejuízo. Por quê? Porque não foram inseridos no propósito. Talvez você, pai, já deve ter feito isso que eu falei a respeito do filho pródigo, que é um pensamento meu, né? De pegar o seu filho e falar assim: meu filho, você está vendo tudo isso aqui, essa casa, esse carro, um dia vai ser seu, então cuida. Se você não fez, faça. Se o seu filho anda de carro com você, querido, vai para o shopping, vai para o parque, ele precisa te ajudar a lavar também. Faz parte das obrigações da família. Porque a gente não pode ser família só quando senta todo mundo na mesa para almoçar. Aí é bonito, aí é família.
Tem que ser família também na hora de lavar as vasilhas, todo mundo junto. Agora é hora de limpar. Não pode ser família só na hora do aniversário, tem que ser depois do aniversário, na hora de arrumar a bagunça. Isso é família, querido. Não pode ser um casal se matando e 3, 4 adolescentes lá, só curtindo, passeando, indo para a praia, sendo criados sem nenhum tipo de responsabilidade e vão se tornar adultos irresponsáveis. Eu vou citar mais uma vez o exemplo do bebezinho. O pai sonha que seja jogador de futebol. No final quem vai decidir é ele. Mas os pais precisam dar o norte. Você precisa dar o caminho. Você precisa preparar o seu filho para o futuro. Nós precisamos fazer isso. E queridos, eu falei sobre isso porque eu vi aqui, quando eu li esse texto, um pai que, no meu entender, fez as coisas da maneira correta. Botou os seus filhos para trabalhar, mostrou para eles que tudo aquilo ali ia ser herança deles, e que eles precisavam estar ali. Mas um deles, em determinado momento, ele disse assim: eu quero fazer as coisas do meu jeito, e eu vou fazer as coisas do meu jeito. Pai, me dá minha parte da herança, que eu penso diferente do Senhor. E ele foi. Porque no final da história quem vai decidir são eles. Mas nós precisamos dar o destino. Queridos, dentro da sua casa, o propósito da sua família precisa estar muito bem estabelecido. E a função de cada pessoa dentro desse ambiente familiar também precisa estar muito bem estabelecido. Sabe de uma coisa? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando você estendeu a sua mão e disse: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Quando você se arrependeu dos seus pecados e foi perdoado, a Bíblia diz que aconteceu uma coisa chamada novo nascimento. Você nasceu de novo, começou uma nova história. Eu te digo mais, a Bíblia fala que antes desse novo nascimento, você era por natureza inimigo de Deus, é o que a Bíblia diz. Estávamos afastados de Deus por conta dos nossos pecados. Mas então você se arrependeu, entregou a sua vida a Jesus, foi perdoado, nasceu de novo e agora você é chamado de filho. Sendo filho, agora você faz parte da família de Deus. E dentro da família de Deus existem responsabilidades. Deus está nos preparando para o futuro. E esse futuro é um futuro glorioso. É um futuro eterno. E como filhos, precisamos entender as nossas responsabilidades no reino de Deus. Precisamos entender qual é o nosso propósito. Por que fomos chamados? E essa é a pergunta que eu quero trazer para você refletir essa noite. Qual o propósito de você estar aqui nessa noite? O que você veio fazer? Por que Ele te escolheu? Por que Ele te chamou? Sabe, precisamos parar para pensar a respeito disso. Existe um propósito de Deus para a sua vida, querido. Você não foi resgatado do lamaçal do pecado, lavado no sangue do Cordeiro, apenas para vir aqui todos os cultos, sentar e ouvir o pastor Rubens e o pastor Célio pregar. Você faz parte da família e do reino de Deus. E esse reino precisa crescer. Então é preciso que você entenda bem qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. Talvez essa é uma pergunta que você já faz há muito tempo. Pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus já faz um tempo, até hoje eu não sei qual o meu chamado, eu não sei qual o objetivo de eu estar aqui. Queridos, de início eu já quero te dizer, existe um propósito. Do contrário, a nossa salvação ocorreria como foi a do ladrão da cruz. Foi salvo e partiu. Mas você não partiu, você ainda está aqui. E o porquê de você estar aqui é importante saber.
Assim como o seu filho precisa saber o porquê das coisas, o porquê arrumar a cama, o porquê não ficar no chuveiro ligado muito tempo, o porquê tem que fazer as coisas dentro de casa, nós precisamos saber o porquê fomos salvos. Aí eu volto a repetir, de repente essa é uma questão antiga sua, pastor, eu não sei, eu não me encaixo. Eu vejo as pessoas trabalhando no reino de Deus, sendo usadas por Deus, mas eu não consigo descobrir o meu chamado. Eu não consigo me enquadrar nos ministérios. Sabe por que isso acontece, meu irmão? É porque nós temos o péssimo hábito de diminuir o reino de Deus. E eu vou te explicar isso de uma forma bem clara. Nós diminuímos o reino de Deus ao ponto de achar que somente alguns selecionados vão agir, vão ser instrumentos de Deus nessa terra. Quer ver uma coisa? Como nós diminuímos o reino de Deus, nós achamos que fazer a obra de Deus se resume ao que acontece dentro dessas quatro paredes. E se nós pensarmos dessa maneira, é matemática, é fácil de entender. Quantas pessoas tem aqui? Eu não sei, deve ter umas quase 100 pessoas. Algumas pessoas aqui têm um propósito bem estabelecido para que o culto venha correr de forma organizada. Tem os rapazes ali de colete, tem um lá na mesa, tem o pessoal que fez o louvor. Eles já chegaram aqui sabendo o que eles têm que fazer. E quanto a você? Essa é uma noite da gente refletir. Matematicamente falando, é possível que todos nós venhamos a cumprir o chamado de Deus dentro desse quadrado? Não. Por isso temos dificuldades de encontrar o nosso chamado, de encontrar a nossa vocação, de fazer aquilo que Deus nos chamou, porque estamos cercados dentro desse quadrado. E pensamos, ou eu vou pregar, ou eu vou cantar, ou eu vou tocar, ou eu vou ficar na mesa, ou eu vou ficar na recepção, e acabou. Queridos, o reino de Deus é muito maior do que você pensa. Mas ele é muito maior do que o que você pensa. O que nós fazemos aqui é muito pequeno comparado ao que está acontecendo lá fora agora. São apenas 2 vezes na semana, num período de aproximadamente 2 horas. Um idiota seria eu pensar que estou fazendo grandes coisas. Estou apenas sendo um instrumento do Senhor. Mas lá fora, existe uma multidão de pessoas que não entraram aqui essa noite. E que talvez jamais vão entrar. E se não formos lá, elas certamente se perderão. Então qual é o seu chamado? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Lembra que eu falei da família? A família precisa ter um propósito bem estabelecido? O que é? Vamos comprar um terreno, vamos construir a casa, vamos comprar um carro? Qual é o propósito? Para que todos possam trabalhar juntos? Pois é, Deus também tem um propósito muito bem estabelecido em sua palavra. Ele disse assim, para que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. O propósito dele é muito claro. Quando Jesus diz aos discípulos, ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O objetivo era alcançar a todos. O objetivo e o propósito do reino de Deus sempre foi ampliá-lo. Para você que gosta de assistir filme medieval, você sabe que em batalhas de reinos, o reino maior sempre prevalece. Então o objetivo de Deus é que o seu reino cresça. É que ele se multiplique, é que ele se expanda. O objetivo de Deus é dar ao pastor Rubens e ao pastor Célio um problema santo de não caber ninguém aqui dentro desse lugar. E eles ficar puxando os cabelos da cabeça, o que eu vou fazer? O objetivo do reino de Deus é fazer com que ele expanda e cresça. Então, se esse é o objetivo de Deus, e eu fui resgatado por Cristo, feito filho de Deus, participo da família de Deus, esse também é o meu objetivo de vida. Eu preciso estar inserido no reino de Deus e funcionando nele.
Sabe, queridos, tem muita gente lá fora precisando de Jesus. Tem muita gente lá fora precisando ouvir o que você ouve aqui todo domingo e toda quarta. Mas eles ainda não entenderam. Eles ainda não conseguiram enxergar a necessidade. Sabe, a estratégia de Deus é simples e eficaz. Se queremos alcançar o mundo todo, precisamos ter pessoas no mundo todo. Só até uma empresa pensa assim. McDonald's, essas empresas grandes colocam lanchonetes em todas as cidades. Eles querem alcançar o mundo todo. Mas muitas vezes nós queremos ficar aqui dentro desse quadrado. E se esquecemos que temos um chamado, um propósito, uma vocação. O Senhor não te chamou em vão. E não confunda o chamado de Deus com a ferramenta que Ele te deu. Vou te fazer entender isso aqui. Quem sabe Deus te deu um dom maravilhoso de cantar. Isso não é o seu chamado. O seu chamado é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e expandir o reino de Deus. É alcançar os perdidos. É alcançar aquele que agora deve estar lá na ponte pensando em tirar a própria vida. Esse é o seu objetivo. Mas você tem uma ferramenta poderosa nas mãos. Deus te deu um dom, um talento de cantar. E você sabe que você tem esse dom, porque às vezes que você cantou, pessoas choraram, sentiram a presença de Deus, como Davi, quando cantou, e rei Saul ficou ali na presença de Deus, até o espírito maligno saiu. Você sabe. E de repente você está aqui hoje, está pulando aí de igreja em igreja, pastor, Deus me deu o dom, eu tenho o dom, mas poxa, estou esperando aí o pastor me chamar para cantar, né? Meu irmão, não limite o reino de Deus. Não limite o seu chamado. Eu volto a repetir, o que fazemos aqui é uma pequena parte. O pessoal que tocou e cantou aqui, queridos, prestem atenção. São apenas 2 cultos na semana, num período curto de 2 horas. Nós temos toda uma semana pela frente. E o que você vai fazer com o seu talento, com o dom que Deus te deu? Você vai guardar no bolso, você vai voltar para casa? E se ninguém te chamar para cantar aqui, você vai morrer com o seu talento enterrado? Eu sei que eu posso estar falando com pessoas aqui que Deus deu o dom da palavra e prega de forma excelente, as pessoas compreendem, entendem, são quebrantadas. E o que você vai fazer com o dom que Deus te deu? Vai ficar esperando o pastor Rubens sair de férias para você pregar? Nós estamos limitando o reino de Deus a 4 paredes, queridos. Nós estamos limitando o reino de Deus a uns poucos ministérios, achando que somos inúteis porque não fazemos o que os outros fazem. Olha para quem está do seu lado, diga para ele, você tem um chamado. Sabe você que canta, e sabe que canta, é um dom, tá? Não é todo mundo que canta não, é um dom. Existem pessoas nos hospitais esperando que você entre pelaquela porta com o violão na mão, cantando uma mensagem de esperança. Você que prega a palavra do Senhor, não fique esperando uma oportunidade de subir aqui e pregar. Aproveite a tecnologia, meu irmão. Abre um canal no YouTube, vai pregar a palavra de Deus. Faz que nem eu, dá uma de doido e manda pequenos áudios da palavra de Deus para os outros. E deixa Deus falar. Faz que nem o Ronilson, manda versículo todo dia de manhã. Você não quer pregar a palavra? Deus não te deu o dom? Então prega, meu filho. Você não quer cantar? Isso não arde no seu coração? Você vai ficar esperando o quê?
Pega o seu violão, meu irmão, senta ali na pracinha e começa a adorar a Deus. Daqui a pouco vai juntar um monte de gente assim do seu lado, chorando. Para de limitar o reino de Deus. Para de justificar a sua paralisia. E faça parte desse reino de forma literal. Sabe, as minhas filhas não são minhas filhas somente porque tem meu sobrenome. Elas são minhas filhas porque elas participam da minha família. Elas fazem parte, elas têm responsabilidades e vão ter ainda maiores responsabilidades quando forem crescendo. Então você não é filho de Deus simplesmente pelo fato de ter uma Bíblia e dizer eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus e faz parte da família de Deus, você precisa operar nessa família, em busca do objetivo maior, que é alcançar a quem está se perdendo. Estamos perdendo o propósito, perdendo o objetivo, deixando essas quatro paredes nos engessar, nos paralisar. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que já passaram por várias igrejas, e elas dizem, pastor, eu não consigo desenvolver o meu chamado. Eu me lembro de uma vez que nós fomos entregar uns folhetos, eu ainda não era dessa igreja, e nós fomos entregando folheto pela rua, falando do amor de Jesus, convidando as pessoas para ir para a igreja. E no outro dia uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, eu queria tanto ir, eu não fui porque ninguém me chamou. Eu disse, minha irmã, se você quisesse entregar folheto, você já estava fazendo há muito tempo. Eu me lembro um dia que eu morava aqui em Riviera ainda, e um senhor de aproximadamente 87 anos, um andar bem vagaroso, corcunda baixa, veio chegando até mim, tirou do bolso um folheto e me entregou. E eu disse para ele, meu sonho é chegar na sua idade, fazendo o que você está fazendo. O pastor dele não imagina o que aquele homem está fazendo, mas ele está fazendo, ele tem um chamado, ele sabe o que precisa fazer e está fazendo, independente de alguém chamar ou dizer que você agora faz parte disso ou faz parte daquilo. Qual é o seu chamado? O que você está fazendo com o dom e o talento que o Senhor te deu? Quem somos nós dentro desse reino de Deus? Pastor, mas tem pessoas que têm dons como o Senhor falou. Tem pessoas que cantam, eu não canto. Tem pessoas que pregam, eu não prego, pastor. Tem pessoas que oram e as pessoas são curadas. Eu não tenho. E aí a gente vai colocando alguns dons e talentos como algo muito maior. Meu Deus, olha lá o pastor Eve pregando no culto à noite. Nossa, homem, meu irmão, eu sou que nem você. Miserável que sou. O que você está vendo aqui é a manifestação da graça de Deus usando um miserável pecador para falar com você. Não existe mérito nenhum em mim. Então, espiritualizamos a coisa, não, eu não tenho o dom de curar, eu não tenho o dom de profetizar, eu não tenho... Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Você pode não ter o dom de curar, mas se você ama o seu próximo e tem o dinheiro para comprar o remédio, você manifesta a glória de Deus na vida dele. Abra a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero ler todo o capítulo 13 com você, porque se você pensa assim, você precisa entender qual é o maior dom de todos, que supera o dom de profecia, de pregação, de cantar, de qualquer coisa. Acompanha comigo, a partir do verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento,
todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. As profecias passarão, as línguas passarão, uma boa pregação passará, uma música bem cantada passará, o amor jamais passará. É o dom mais simples, porém o mais poderoso. Talvez você não tenha o dom de milagres a ponto de fazer o que Jesus fez, de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Mas se você tem o dom de amar e um pão só, você pode dividir com quem não tem nenhum, e ali manifestar a glória de Deus. Talvez você não tenha o dom da palavra, mas se você tem o dom de amar e uma palavra de conforto no momento da angústia da vida de alguém, você pode manifestar a glória de Deus na vida de alguém. Queridos, não vamos reduzir o reino de Deus. Nós precisamos maximizar o reino de Deus. Deus nos escolheu, agora eu vou falar nesse contexto que nós estamos aqui. Deus nos escolheu para que nós juntos pudéssemos alcançar cada um a sua localidade. Eu não conheço os seus vizinhos, meu irmão, você conhece. Eu não conheço as pessoas do seu trabalho, você conhece. E Deus enviou cada um de nós para um local, para manifestarmos a glória de Deus ali nas simples atitudes, nas pequenas coisas. Para que as pessoas possam se sentir amadas. Deus nos chamou para despertar as pessoas que em breve Jesus voltará. Para despertar na vida das pessoas que a vida que elas estão vivendo agora vai passar. Que é necessário entregar a vida a Jesus. Deus nos chamou para convidar as pessoas para entrar pelas portas e dar a mão para o vantuil ali. Dar a mão não, que não pode, né? Mas tomar uma borrifada de álcool dele. Esse é o nosso propósito. Agora pensa comigo, você que já tem aí os seus 4, 5, 6 anos de convertido. Quantas pessoas podem olhar para você e dizer assim: meu irmão, muito obrigado por ter me apresentado a Jesus? Quantas pessoas podem olhar para você e dizer assim, aquilo que você fez por mim aquele dia me fez enxergar o amor de Deus, e hoje eu sirvo a Deus por causa de você? Você tem uma responsabilidade, querido. Abre a sua Bíblia aí no livro de Tiago. Tiago capítulo 4. O apóstolo Tiago agora manda a gente pensar. Tiago capítulo 4, verso 17. Ele diz assim: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu vou repetir para você. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabemos o que devemos fazer. E não adianta dizer, porque o pastor não me chamou, porque o líder do louvor não me chamou, porque ninguém me chamou. Cristo te chamou.
Se a palavra de Cristo não basta, querido, de ninguém mais vai valer. Se a palavra de Cristo não basta, o que estamos querendo então? Aplausos? Elogios? Ontem nós tivemos a primeira entrega do projeto Saciar. E eu vi ali alguns casais que vieram pela primeira vez e a alegria deles em poder servir as pessoas. Ninguém viu, mas havia uma alegria muito grande no coração deles. Não receberam aplausos, nem elogio, nem tapinha nas costas. Apenas trabalho. Mas um trabalho que certamente alegrou o coração deles. Queridos, enquanto eu estou falando aqui, existem pessoas pregando o evangelho debaixo de uma árvore para 5 pessoas e ninguém está vendo. E eles não estão nem um pouco se importando com isso. Jesus nos ensinou assim, que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor, o que serve. Que nós não devemos buscar aplausos, elogios, nada disso, porque são os que não conhecem a Deus que fazem essas coisas. Jesus disse isso. A palavra dele é clara. E você precisa entender que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. O filho pródigo foi ensinado, foi instruído. O pai deu um objetivo claro para ele: meu filho, vamos cuidar disso aqui, no futuro isso aqui vai ser seu. Mas ele não quis. Ele quis fazer as coisas do seu jeito. Ele quis cuidar das suas coisas e não mais das coisas do seu pai. E foi embora. E o que aconteceu é que ele perdeu tudo. Eu estou falando para pessoas aqui essa noite que já trabalharam nessa engrenagem do reino de Deus, que já viram a glória de Deus ser manifesta, mas que simplesmente pararam, abandonaram o propósito. E as desculpas são tantas: ninguém me deu oportunidade, me trataram mal. Isso porque você estava encarando o reino de Deus dentro desse quadrado. Queridos, quando a Bíblia diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ela está dizendo todas mesmo. Fala para quem está do seu lado, fala: você pode tudo. Nós podemos alcançar as pessoas que estão se perdendo lá fora. Você pode ser uma ferramenta poderosa de Deus, se você simplesmente entender e aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Não fique esperando ninguém te chamar. Jesus já te chamou. Você já tem o dom, você já tem o talento, a capacidade de fazer. Se você tem o dom de amar, você tem tudo. Você tem tudo. Simples coisas. Você, minha irmã, você que sabe fazer um bolo gostoso, aquele bolo bacana, faz um bolo gostoso, tira um pedaço generoso, coloca naquela vasilhinha da Tupperware, aquela que você sabe que não vai voltar nunca mais. Vai até a porta da sua vizinha e diz assim: minha irmã, eu estava fazendo esse bolo e Deus mandou eu te entregar e dizer para você que Ele te ama, tá? Você pode se surpreender com o que vai acontecer. São pequenas coisas. Para de fantasiar o reino de Deus. Para com esse negócio. Ah, se não for lá em cima, se não... Para com isso, querido. Você tem um chamado, você precisa cumprir. Eu vou falar uma coisa para vocês: Jesus morreu, ressuscitou, deu as orientações e foi embora. Os discípulos ficaram sem ninguém para poder ficar falando: vamos para ali, vamos para cá, vamos para lá. Sabe o que eles fizeram? Cada um foi para um canto, vamos embora. Cada um tem que fazer o que tem que fazer, então vamos embora. Eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, então vamos. O importante é que a gente pregue
E o Evangelho chegou até aqui, chegou até você, chegou até mim. Isso foi necessário que acontecesse. Tinha que cortar esse cordão umbilical. E Jesus foi fazendo isso durante o ministério. Teve um momento que ele mandou os 70 sozinho. Vai, vocês vão entrar nas casas. E cada casa que você entrar, você fala assim, ó, paz do Senhor. Se não te der a paz, você recolhe ela de volta e vai para outra. Mas vai. E a Bíblia fala que eles voltaram exultantes de alegria. Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu. A gente orou e a mulher que estava acamada levantou. Aquela empolgação de novo convertido, não tem? Aquela empolgação daquele que cantou pela primeira vez e viu a lágrima descendo. Caramba, Deus me usou. Aquela empolgação. E aí Jesus falou assim, rapaz, vocês se alegram por isso. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe o que eu entendo quando ele diz isso? Isso tem que acontecer naturalmente, todo dia, enquanto vocês estiverem andando, onde vocês passarem, se tiver alguém doente, vocês orem por eles, se tiver alguém com fome, divide o pão que você tem, e eu vou multiplicar. Isso é normal, isso tem que acontecer, faz parte. Não olhem para isso como, oh, eu preguei e a pessoa aceitou. Não! Isso tem que acontecer todo dia. Você está me entendendo, querido? Olha de novo para quem está do seu lado e fala, você tem um chamado. E agora diz para ele, você tem que cumpri-lo. Não faça como o filho pródigo. Não joga tudo para o alto e fala, vou embora, vou viver a minha vida, vou preocupar só com as minhas coisas. Deixa o pastor lá pregando, o pessoal lá cantando, cada um faz lá o que tem que fazer e eu fico aqui fingindo que sou crente. Coloco minha Bíblia debaixo do braço, vem cá, ouço o pastor, volto para casa, depois vem de novo, volto para casa e pronto. Não, você foi chamado. E se você ainda está aqui respirando e me vendo e me ouvindo, é porque o Senhor ainda insiste com você. É porque tem gente te esperando. Tem gente esperando para ouvir a sua voz. Tem gente esperando para receber o seu abraço. Ontem nós estávamos falando aqui sobre as pequenas coisas, né? Enquanto a gente estava ali entregando as cestas básicas e falando das pequenas coisas, eu falando com uma irmã, a irmã está até ali, falando que coisa gostosa é você chegar no PA, não você chegar no PA que é ruim, né? Mas você está ali no PA sentado, aí você vê aquele pessoal da igreja chegando com os lanchinhos para entregar para quem já está ali há muito tempo sem comer nada. Aí você pode pensar, isso aí não é nada. O poder de Deus é pregar para uma multidão. Não, querido, eles estão movimentando o reino de Deus e mostrando a glória de Deus ali. Aquilo ali impacta muito mais do que a pregação do último domingo, porque eu me lembro do que eles fizeram até hoje. Talvez você nem lembre mais do que nós falamos domingo passado. Mas aquele pessoal entrando com o lanche, eu lembro até hoje, meu irmão. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Porque impactou. Porque mostrou Cristo, manifestou a glória do Senhor. Você pode, você deve fazer isso. Expressar a glória de Deus. Agora abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Mais uma vez, lembre-se de onde caiu, lembre-se de onde você parou e por que você parou. Arrependa-se, peça perdão ao Senhor por ter enterrado o dom e o talento que Ele te deu. Peça perdão ao Senhor por não ter feito nada enquanto as pessoas estão morrendo do seu lado, precisando de um simples abraço, um aperto de mão ou um prato de comida. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava lá no início. Do contrário, virei a você e retirarei o seu candelabro do lugar. É uma palavra forte? É. Mas é a palavra de Deus. Então você, querido, que um dia entregou a sua vida a Jesus,
disse para ele: a partir de hoje, você será o meu Senhor, então você precisa ser o servo. E o servo é aquele que serve. O servo não escolhe. O servo serve. Ele te comissionou. Ele te chamou. Talvez você seja o único servo de Deus no local onde você trabalha. Deus quis que você estivesse lá por um propósito, por um objetivo. Talvez você seja o único servo de Deus lá na sua escola. Você está ali por um propósito, com um objetivo. Comece a manifestar a glória de Deus. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Arrependa-se e volte a fazer as obras que você fazia. Não espere por ninguém. Não fique em busca de oportunidades, porque as oportunidades estão aí o tempo todo. O tempo todo. Se você sentar no ônibus do lado de alguém, é uma oportunidade. O tempo inteiro. Essa noite, querido, é a noite de consertarmos algumas coisas. Eu imagino que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está ministrando ao seu coração, te convencendo de coisas que você não devia ter parado jamais. Eu imagino que enquanto eu estou falando, o Espírito de Deus está ampliando sua visão e mostrando para você que o reino de Deus é muito maior do que o que acontece nessas quatro paredes. E eu espero que quando você sair por essas portas, a glória de Deus se manifeste por onde que você passar. Que assim como foi com o apóstolo Paulo, que onde ele passava e a sombra dele passava, pessoas eram curadas. Que assim seja com você. Que você seja aquele cara que quando você chegar no seu serviço, naquela rodinha de amigos que estão contando aquelas piadas maliciosas, eles falam assim: parou tudo porque chegou o Bruno. Que você seja aquele cara que quando a coisa apertar na casa lá do seu colega de trabalho, a mulher dele quiser largar ele, é você que ele vai procurar. Porque você tem expressado a glória de Deus todos os dias no seu trabalho, cumprindo o seu horário, sendo educado com todo mundo, ajudando a quem precisa, mostrando Cristo nas pequenas coisas. O chamado você já tem. O dom o Senhor já te deu. O que falta mais? Eu me lembro do eunuco etíope, quando encontrou com Filipe, e Filipe explicou para ele todo o evangelho. E ele disse: para a carruagem, para tudo, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Filipe olhou para ele e falou assim: nada, bora. E ele foi batizado na mesma hora. Você foi chamado, você tem o dom. O que te impede de cumprir o seu chamado? Nada. Somente você mesmo. Então essa é a noite de consertarmos algumas coisas. Quem sabe essa é a noite de você se chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Abandonei o propósito, negligenciei a herança. Fui fazer as coisas que me deu na telha e esqueci daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Essa noite eu me arrependo e eu quero recomeçar. Talvez você pense: mas pastor, eu fiz tanta coisa de errado nesse tempo que eu fiquei fora da igreja. Eu acho que eu nem sirvo mais para fazer nada. O filho pródigo pensava assim também. Vou voltar e vou dizer: Senhor, pai, eu não sou nem merecedor de ser chamado seu filho. Sabe o que aconteceu? O pai recebeu ele com alegria. Disse: coloque uma roupa bonita nesse moço, um anel no seu dedo. Vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Hoje o Senhor quer ressuscitar o seu chamado e o seu ministério. É hora de reencontrar a sua vocação. É hora de impactar essa geração, a começar da sua casa, da sua rua, do seu trabalho, da sua escola. Queria te convidar a ficar de pé.
Aquele que sabe que deve fazer e não faz, esse está pecando. Mas nós estamos diante da cruz de Cristo, o local onde devemos nos prostrar e clamar pelo perdão de Deus. Pessoas se perdem enquanto nós negligenciamos o chamado. Pessoas se perdem enquanto nós ficamos ociosos e deixamos de cumprir a vontade do Senhor. Essa é a noite de se consertar com Deus. Essa é a noite de dizer: Senhor, me perdoe, o Senhor me deu um talento, o Senhor me deu um dom, o Senhor me chamou e eu nunca fiz nada. Quem sabe, queridos, você entrou aqui pela primeira vez e a sua vida está que nem a do filho pródigo, toda atrapalhada. Toda atrapalhada. O filho pródigo gastou tudo, não tinha o que comer, vivendo uma vida de miséria. E você veio para cá porque você disse assim: eu quero mudar de vida, eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Eu quero ter esse encontro com Jesus. Eu quero ir na casa do Pai, estar com o Pai, voltar a viver o propósito eterno do Pai. E se você entrou aqui essa noite, querido, essa noite o Senhor quer te abraçar. Essa noite Ele quer te abraçar, trocar as suas vestes, te dar uma nova vida, um propósito maior do que construir casas e comprar bens, ganhar almas, resgatar os perdidos, ser ferramenta de Deus. Agora é a hora de botar um ponto final na paralisia e começar a se movimentar para que o reino de Deus cresça em toda a terra. Esse é o momento de se humilhar, de se arrepender, de pedir perdão por não ter feito o que era para ser feito. É hora de fazer o que disse Apocalipse: voltar às primeiras obras, pensar e refletir aonde você parou, se arrepender e começar de novo. É hora de entender que o seu chamado é maior do que esse local que nós estamos reunidos. É hora de parar e entender que você é a expressão de Deus no local onde você está. É hora de mostrar para esse mundo perdido que a igreja de Cristo continua viva nessa terra. Eu volto a repetir: existem pessoas que nunca irão entrar por aquelas portas por conta própria. E por isso o Senhor chamou você. Lembra do paralítico? Ele precisou de 4 amigos para levar ele até Jesus. Quantos paralíticos você conhece? Vai lá, querido. Se você canta, cante a glória de Deus na vida das pessoas. Se você prega, pregue o amor de Jesus aonde quer que você esteja. Se você ama, ame a todos sem discriminação. Dê o seu melhor. Deixe o mundo enxergar Cristo através de você. Pare de pensar somente nas suas coisas, como fez o filho pródigo, porque o final vai ser perder tudo, inclusive a sua salvação. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para você recomeçar, levantar de onde caiu e cumprir o seu chamado. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para você voltar à casa do Pai, voltar a cumprir o propósito, voltar a sonhar com a herança eterna, mas não somente para ti, mas para todos aqueles que estão ao seu redor.
Agora é o ponto final. Não importa o que você fez antes. O que importa é o daqui para frente. Ainda existe um propósito para você. Ele insiste com você. E nós vamos adorar a Deus enquanto estivermos cantando. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração e você sabe que precisa se consertar com o Senhor, eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos orar juntos, para que a glória de Deus se manifeste através de você e vidas sejam salvas. Se você sentir que precisa se ajoelhar e chorar e pedir perdão a Deus, fique à vontade, é o seu momento com Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para consertar essa engrenagem que parou de funcionar e botar ela para agir. Não apenas aqui dentro, mas principalmente lá fora, onde os pecadores estão. Agora não importa o que ficou para trás, vamos recomeçar. Enquanto estivermos cantando, se o Espírito falou ao seu coração, não endureça ele, apenas se renda, apenas peça perdão, apenas diga: Senhor, me desculpa, me perdoa, a partir de hoje eu vou cumprir o teu chamado, e deixe que o mais ele vai fazer. Enquanto estivermos adorando, querido, vem. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar o ano de 2021, cumprindo o nosso chamado. Fique à vontade. Faça como o filho pródigo. Vá ao Pai e diz: Senhor, pequei, me perdoa, mas eu quero cumprir a tua vontade. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Queridos, Ele não desiste de você. Ele te trouxe aqui porque Ele insiste com você. Sabe, não dá para ignorar o chamado do Senhor. Não dá para fazer de conta de que não temos um propósito, que não temos uma responsabilidade. Existe um chamado de Deus para a sua vida. E se o Senhor está te chamando, querido, se renda, peça perdão, começa de novo. Não endureça o seu coração, ceda. Faça como os discípulos, quando foram chamados, simplesmente vai e deixa que o resto está com Ele. Mas pastor, eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu hoje bebo, eu hoje fumo, eu não consigo parar. Queridos, você está como aquele homem que está doente e diz: depois que eu ficar curado eu vou no médico. Isso não faz sentido. Vem para Jesus e deixa que Ele vai te curar, e deixa que Ele vai te sarar. Se renda, entregue a sua vida ao Senhor. Ele insiste com você. E nós vamos cantar mais uma vez, para que você possa sair do seu lugar e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda a cumprir o meu chamado e o meu propósito. Me faz um canal de bênção nessa terra. Em nome de Jesus. É hora de recomeçar.
Vamos lá do início. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tanto a secar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Aleluia, Jesus. É tempo de recomeçar. É tempo de fazer da maneira certa. Entender o chamado e a vocação. Estenda suas mãos para cá, querido. E nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Porque quando eles se levantarem, oh, meu irmão, quando eles se levantarem, vidas serão resgatadas do inferno. A glória de Deus se manifestará através deles. Porque um coração quebrantado o Senhor jamais rejeita. Hoje o Senhor coloca vestes novas, um anel no dedo, e faz uma grande festa por esses que estão aqui. Porque esses estavam perdidos, mas foram achados. Estavam mortos, mas agora voltam à vida. Pelo poder que há em Cristo Jesus. E nós vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor falou de maneira profunda ao coração dessas pessoas. E elas entendem que precisam servir ao Senhor a tempo e fora de tempo. Pai, eu quero profetizar que o ano de 2021 será um ano diferente na vida dessas pessoas. Que o chamado que o Senhor deu a eles vai se concretizar, vidas serão salvas. Ainda que ninguém veja, ainda que as câmeras não fotografem, ainda que os aplausos não cheguem, mas vidas serão salvas a partir da atitude que eles tomam nesse dia. Queridos, o filho pródigo não voltou para casa como um dos trabalhadores. Não. Ele voltou para casa como filho. Ele voltou para casa sentando de novo na mesa do pai. Seu quarto estava lá do mesmo jeito, suas coisas do mesmo jeito. O que ele precisou foi só recomeçar. Voltar a colocar a mão no arado e seguir o propósito que o pai tinha determinado. Que o Senhor capacite, dê graça, dê alegria para cumprir o chamado e o propósito. Que o Senhor conduza eles pelo caminho que eles devem trilhar. E eu quero te agradecer, ó Pai, por não desistir, por insistir,
por nos compreender, por nos alertar, por nos chamar a atenção, por nos mostrar, abrir os nossos olhos. Obrigado porque o Senhor é o Pai que corrige o filho que ama. E nós queremos sim, Senhor, encher este lugar, a ponto que não haja espaço. E eu não sei como vai ser, mas não vamos parar, enquanto o Senhor não voltar, para buscar os seus. Que a partir de hoje, você que está aqui na frente, e você que não está, quando você sair por aquelas portas, e você encontrar alguém que precisa de Jesus, que você abra a sua boca e diga para ele: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande. Você precisa falar isso para as pessoas. As pessoas lá fora precisam saber que o Senhor não desistiu delas, que o Senhor se importa com elas, que o Senhor compreende elas e que tem um amor incrível por elas. Você tem um chamado de adorar ao Senhor, querido. Faz o que eu te falei. Pega o seu violão, vai lá no PA da Glória e canta. Ele não desiste de vocês. Temos que manifestar a glória de Deus. Quando você chegar na sua casa, pega o seu WhatsApp e manda para os seus contatos. Diz assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele insiste com você. E porque Ele insiste, eu insisto também. Chega de ficar parado. Chega de ficar esperando a oportunidade está aí. Oh Jesus, obrigado. Oh Deus, obrigado por nos amar tanto assim, Senhor. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. Obrigado por insistir conosco, Senhor. Você que está aqui na frente, você pode se colocar de pé. E levante-se para cumprir o seu chamado. Levante-se para manifestar a glória de Deus no meio dos homens. E certamente você vai ouvir: muito obrigado, minha irmã, por ter falado de Jesus para mim. Muito obrigado, minha irmã, por aquele bolo que você me trouxe. Aquele bolo fez tanta diferença na minha vida, você não sabe o que aconteceu. Muito obrigado, meu irmão, por aquele aperto de mão e aquele abraço que você me deu. Você não sabe como eu estava precisando. E não tem alegria maior do que ter ao seu lado alguém que você sabe que estava perdido e agora está adorando a Deus. Sabe o que eu costumo dizer? A Bíblia não diz isso desta forma, mas é o que eu creio. A Bíblia diz que nós não vamos levar nada desse mundo. Nada. Casa, carro, títulos, nada. Absolutamente nada. E diz que lá nós receberemos uma coroa de glória. Existem alguns pregadores que falam que cada pessoa que se rende a Jesus através de você é uma pedrinha na sua coroa. Mas eu penso que vai ser mais ou menos assim. Quando você entrar naquele portão, com as lágrimas descendo,
ter o seu primeiro encontro face a face com Jesus. A maior experiência que o homem pode ter, como lemos daqui a pouco, agora conhecemos em partes, mas veremos face a face. E depois que nos encontrarmos com Cristo, abraçar a Jesus, nós vamos olhar ao redor e vamos ver pessoas, Ronilson, não coisas, pessoas, que vão dizer assim: muito obrigado, porque através de você eu cheguei aqui. E essa será a alegria transbordante daquele dia. Oh, queridos, Deus tem muito para fazer através de nós. Não engesse o reino de Deus. Não diminua a glória de Deus. Maximize. Seu chamado é um chamado missionário, querido. Não fique esperando você ter dinheiro para ir para a África, não, querido. Tem uma África do lado de você. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira e entregou o seu único Filho por nós. Homens e mulheres sem nenhum tipo de merecimento, falhos, pecadores, mas ainda assim o Senhor nos amou. Que nós possamos fazer o mesmo com aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos amar, manifestar a glória de Deus sobre todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Pode voltar para o seu lugar. Você pode sentar. Sabe, a gente precisa parar para pensar um pouco nisso. Na verdade, a gente tem que pensar nisso todos os dias. Existe um propósito de Deus para a sua vida. E Deus quer cumprir. Você precisa ser a mão do Senhor para alcançar as outras pessoas. Tem um corinho, gente, eu vou cantar esse corinho, porque eu não sei que dia que eu vou pregar aqui de novo. Então eu tenho que aproveitar as oportunidades. Tem um corinho que eu tenho certeza que você conhece. Seja velho, seja novo. Ele diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você precisa se lembrar disso sempre. Vamos cantar mais uma vez? Quando Jesus estendeu a sua mão. Aleluia. Estendeu a sua mão para mim. Lembra como você era? Tem gente assim lá fora ainda, esperando ser alcançado. E você precisa se lembrar de onde você estava. Aleluia. 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 Eu já vou encerrar. Lembre-se disso. Quando você estava no lamaçal do pecado, perdido, sem ninguém, Ele estendeu a mão para você.
E agora Ele te chama para que você faça o mesmo com as pessoas que estão perto de você. Estenda a mão, tira as pessoas da escuridão e traga elas para a luz. Amém? Queria que você ficasse de pé, fizesse assim com a sua mão. Eu quero te abençoar. Amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela sua infinita graça e misericórdia. Muito obrigado por não desistir de nós, por insistir conosco. Muito obrigado por nos amar de tal maneira a ponto de entregar o seu único filho por nós. Muito obrigado por nos resgatar desse mundo perdido e nos dar hoje o prazer de servir ao Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de fazer parte do teu reino, servir ao Senhor mesmo sem merecer. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado comigo. Muito obrigado, porque quando saímos por essas portas, podemos ser, Deus, o reflexo do Senhor na vida de muitas pessoas. Que o Senhor nos leve, Deus, em paz e em segurança aos nossos lares. Que possamos pensar de maneira diferente. Que possamos expandir o reino do Senhor. Que possamos maximizar as oportunidades de pregar o Evangelho. E que sejamos sal e luz nessa terra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja em seu coração, hoje e eternamente, até a volta do Senhor. Se você crê, diga amém, querido. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vá em paz, que Deus te abençoe.